Bom dia, bom dia, bom dia a todas, a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa live vai ficar salva e nós estamos aqui reunidos para mais uma live Mães que Oram. E amanhã é Dia das Mães, hoje é sábado, 9 de agosto de 2026. E só um momento. Hoje é sábado, 9 de agosto de 2026, véspera de Dia das Mães. Amanhã, domingo, 10 de maio, é comemorado o Dia das Mães. Sabemos que o Dia das Mães é todo dia e o Dia das Mães ele se inicia quando a maternidade, na verdade, ela se inicia quando nós recebemos o positivo, seja do exame de sangue, seja dos testes rápidos que existem hoje, muito mais tecnológicos. E toda aquela que um dia recebeu um positivo, ela é mãe. Nós temos as mães dos filhos que estão aqui, nós temos as mães de anjos, que são as gravidezes que não evoluíram. Enfim, todas nós somos mães. E esse é um momento em que nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de gerar, porque é Ele que determina quando o material genético se une, né? O material genético da mulher se une ao material genético do homem. É Ele que sopra o sopro de vida. Então, quando nós geramos, quando nós somos mães, foi porque o Senhor olhou para nós e nos fez benditas. Hoje nós vamos falar de uma mãe muito especial, Maria, mãe de Jesus, uma mãe que permaneceu. E eu quero orar nesse momento, pedindo ao Senhor que abençoe as nossas vidas e que se faça presente. Eu sei que Ele já está presente aqui no meio de nós. Amém? Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, estamos aqui reunidas, Senhor, em mais uma live Mães que Oram. Ó Deus, um dia preparado pelo Senhor, um momento em que o Senhor está aqui conosco, ó Deus, e nós escolhemos a melhor parte, que é nos sentar e ouvir aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Abençoa, Senhor, cada mãe que vai assistir, que está nessa live nesse momento, que vai assistir essa live futuramente, Pai. Abençoa, alcança cada lar, ó Deus, de cada uma dessas mães, Senhor. Hoje nós falaremos para muitas mães que estão enfrentando desafios. A maternidade é um desafio e nós pedimos, Senhor, que desde o momento do positivo, o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria, discernimento, Pai, e direcionamento de como cuidar dos filhos, de como caminhar, como andar no caminho em que eles devem andar também, Pai. E em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Amém. Amadas, o texto de hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito de Maria, mãe de Jesus, e eu queria passear um pouquinho pela Bíblia, né? E o nascimento de Jesus, ele foi predito, então nós vamos caminhar aqui um pouquinho pelo livro de Lucas e depois, o Evangelho de Lucas e depois o Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 19, 26. O nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem uma jovem que estava prometida em casamento, ela era noiva e de repente ela recebe a visita de um anjo falando que ela ficaria grávida de uma forma sobrenatural. E é óbvio que ela sentiu muito medo. Naquele momento, eu fico imaginando assim, quantas coisas que não se passaram na cabeça dela, mas ela aceitou e ela fala mais para frente: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então foi um momento sobrenatural de uma mulher que foi escolhida para ser mãe de Jesus. E eu queria fazer um paralelo a cada uma de nós, que todas as vezes que o Senhor olha para nós e Ele abençoa o nosso material genético, Ele também nos escolhe para ser mães de almas que Ele mesmo determinou o nascimento, almas eternas. Toda alma é eterna. E nós também somos escolhidas por Deus para ser as mães dos nossos filhos. Mesmo nos dias de hoje, e assim como nesses dias que também eram difíceis, porque a maternidade nunca foi fácil, os tempos e as estações sempre foram difíceis. Mesmo nesse momento, o Senhor, Ele sempre nos abençoa e Ele nos dá condições para que nós sejamos as mães que os nossos filhos precisam, assim como aconteceu com Maria. Muitas vezes a gente para pensar nessa situação de Maria como mãe de Jesus e acha que foi tudo muito fácil. Com certeza não foi também. Ela também teve todas as dúvidas e dificuldades que nós temos na nossa maternidade. Mais para frente, para nós vermos como que é essa situação dessa mãe, aqui no nascimento de Jesus, Lucas 2, no versículo 15, né? Quando os anjos os deixaram, porque assim, ali o nascimento de Jesus já tinha acontecido e elas receberam ali as visitas, né? Receberam os presentes. Então tá falando assim: quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então veja bem, ali quando foi anunciado para Maria que ela seria mãe de Jesus, né? Que ele seria santo, filho de Deus, que o poder do Altíssimo a envolveria, muitas coisas dessa maternidade não foram reveladas para ela naquele momento. Então, conforme as coisas foram acontecendo, por exemplo, ela recebeu aqui a visita desses pastores, ela recebeu aqui algumas palavras, ela viu já Deus agindo. Como ela foi aquela que recebeu a visita do anjo, o que acontecia com ela? Ela guardava todas essas coisas sobre o que aconteceu e refletia em seu coração. Então, veja, assim como cada uma de nós, quando nós estamos caminhando na maternidade com os nossos filhos pequenos, os nossos filhos bebês, os nossos filhos primeira, segunda infância, os nossos filhos na adolescência, cada um dos nossos filhos nasceu da vontade de Deus
para cumprir um propósito escrito por Ele. Os nossos filhos, eles não nasceram a ermo. Eles não foram um erro biológico. Eles não foram, muitas vezes, podem não ter sido planejados. Podem até não ter sido desejados, mas eles foram planejados e desejados por Deus. Então, quando nós recebemos esse presente do Senhor, que é a maternidade, quando nós recebemos os nossos filhos, nós também guardamos no coração tudo aquilo que vai acontecendo com eles. Lembrem-se que nós somos responsáveis por ensinar, né, por caminhar esse caminho, e ensinar no caminho em que deve andar, mas nós não somos responsáveis pelo resultado. O resultado é obra do Espírito Santo. Mas tudo o que acontece, nós também guardamos no nosso coração. Eu quero trazer essa Maria como cada uma de nós. Porque quando foi revelado que ela seria a mãe de Jesus, não foi revelado tudo o que aconteceria com ele ao longo da vida. E assim como também com os nossos filhos. Não nos é revelado o que vai acontecer com eles ao longo da vida. Ainda, quando a gente continua aqui ainda passeando na palavra, Lucas 2, a partir do versículo 23, eles vão ali, e o que diz a palavra do Senhor? Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Então, quando completou o tempo de purificação, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus para apresentá-lo ao Senhor. Então, seguindo aquilo que já estava predeterminado, eles levaram Jesus para ser apresentado ao Senhor. Então, foram seguindo tudo certinho, como cada uma de nós faz também. Nós também apresentamos os nossos filhos ao Senhor, nós também consagramos ao Senhor. E aí diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Veja bem, como que o Espírito Santo ia testificando a Maria, tudo isso que ia acontecendo, porque eles não saíram anunciando, que Jesus era filho de Deus. Aqui foi uma revelação do Senhor para esse homem. Então, o que acontece? Quando nós vemos essa situação, como que Deus vai testificando a Maria? Tudo aquilo que o anjo falou para ela antes de engravidar. E na sequência, e Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Então, veja bem, como eu estou falando, a maternidade, ela é um caminho que nós temos os nossos filhos, nós desejamos o melhor para os nossos filhos, nós oramos pelos nossos filhos, nós queremos ver os nossos filhos rendidos aos pés do Senhor, mas essa palavra que eu trago hoje, eu quero falar com mães que estão vivendo situações que elas não conseguem mudar. Então, veja bem, o que foi falado aqui para essa mulher? Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O que eu acho interessante é que Maria, ela não sabia qual a forma, porque foi falado que ele seria filho de Deus, o povo esperava um salvador, mas ninguém sabia como seria essa forma de salvação.
eles não sabiam, isso não tinha sido revelado ainda. Então, às vezes, nós estamos, e trazendo para a nossa realidade de maternidade, afinal de contas, os nossos filhos, eles não são Jesus, mas eles têm um propósito determinado por Deus, assim como Jesus tinha, né, e nasceu com esse propósito e cumpriu esse propósito. Mas às vezes nós estamos em situações com os nossos filhos que a gente já tentou conversar, a gente já tentou orientar, ajudar, chega num ponto que a gente não consegue mais resolver, principalmente quando eles são ali adultos, quando eles já estão vivendo uma fase mais madura de vida. E muitas mães, elas caem num lugar de culpa, num lugar de, eu poderia ter feito outra coisa, se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Mas entenda, assim, a nossa maternidade, assim como a maternidade de Maria, chegou num ponto em que ela não conseguia resolver. Por isso que a gente está falando sobre permanecer, que é a força silenciosa de uma mãe. Então, quando a gente não consegue mais resolver, é exatamente aqui que muitas mães se perdem. Porque foram ensinadas que amar é fazer, agir e resolver. Mas existe um tipo de amor que não resolve, ele permanece. Nós somos chamadas a permanecer e esperar pela obra do Espírito Santo sobre a vida dos nossos filhos. Então, quando a gente vai ali para o Evangelho de João, 19:25, que é ali o momento em que Jesus ele está crucificado. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Então, ela estava ali ao pé da cruz naquele momento. Ela não sabia o que ia acontecer, ela não sabia que ia ser dessa forma e ela não podia resolver. E como mãe, quando a gente se coloca nessa situação, vendo esse sofrimento, vendo essa situação, vendo Jesus ali que ele estava injustiçado, ferido, exposto, ela está ali, ela permanece. Ela não tentou impedir, ela não pôde tirar ele dali, ela não pôde mudar o cenário. Bom dia, Vanessa, bom dia, Vânia, sejam bem-vindas, Suelen, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Então, tudo que uma mãe naturalmente faria, ela não podia fazer. Imagina o que é ver um filho sofrer e não ter o que fazer. E existem momentos na nossa vida, na nossa maternidade, e que nós vamos ver os nossos filhos crescer e é necessário que eles passem por algumas coisas para que eles tenham experiência. Nós queremos sempre evitar o sofrimento. É óbvio, eles são crianças, nós somos responsáveis, eles não chegaram ainda na fase adulta, madura, mas nós, quando eles chegam a essa fase adulta, nós precisamos, desde a mais tenra idade, entender que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir ficar resolvendo nada na vida deles. E eu falo isso, embora seja muito difícil para uma mãe de criança, para uma mãe de adolescente, entender e trazer essa maturidade, mas nós precisamos ter essa conscientização de que vai chegar momentos em que a gente não vai conseguir resolver. E a nossa chamada é para permanecer ali, permanecer firme, sabendo que os nossos filhos, eles podem não estar mais ao alcance dos nossos braços, eles podem não estar mais ao alcance da nossa fala, mas eles estão nos braços do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor tem determinado para a vida deles. E que tudo o que acontece faz parte desse propósito. Então, ela permanece ali. Ela não resolveu, não interferiu, ela não mudou a situação. Mas ela não foi embora. Ela continuou ali. Ela ficou ali olhando. Permanecer também é uma forma de amar. E ela amou, e amou até o fim. A gente foi ensinado que amar é agir, mas tem momentos na maternidade que o amor não age, ele sustenta. E ali, naquele momento, como a palavra do Senhor está falando, né? Quando ele foi apresentado no templo,
Quando ele nasceu, que ele recebeu as visitas, Maria guardava em seu coração. Quando ele foi apresentado no templo, Maria recebeu uma palavra e ali foi guardada em seu coração. No primeiro milagre de Jesus, quando ela vai, ele já adulto, ali ele já adulto, entendam. Olha só, primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, quando acontece aquela situação que ela vai até ele e ela fala, resolve. O que ele fala para ela? Mulher, o que tenho eu contigo? Entenda que nesse momento que ele é adulto, ele esperou Deus falar com ele. Ele esperou, ele não foi automaticamente, a minha mãe falou e eu tenho que fazer. Não, ele esperou o momento dele. Não é chegada a minha hora. Então, a gente também precisa entender isso. Quando eles são adultos, nós estamos ali, mas nós não vamos resolver. Não seremos nós que daremos ordens, mas já está na mão deles. E ali ele fez o que tinha que fazer, no momento em que o Senhor falou com ele. E o que ela fala ali para as pessoas que estavam do lado? Fazei tudo o que eles vos disser. E ela continuava guardando no seu coração. Ali ela continua guardando no seu coração. E o que nós temos que continuar sempre permanecendo nessa fé, guardando no nosso coração. O Senhor está no controle. Existe um propósito na vida dos nossos filhos. E aqui eu quero trazer principalmente para as mães, às vezes cujos filhos não estão mais no caminho do Senhor, ouviram da palavra, chegaram na fase adulta, agora eu quero viver outras coisas, eu quero caminhar conforme a minha vontade. Entenda, a primeira reação que nós temos é que nós perdemos o controle. E nós perdemos mesmo, afinal de contas, nós nunca tivemos. Mas o controle continua nas mãos do Senhor. Continua nas mãos do Senhor. Às vezes os nossos filhos estão fazendo coisas às quais a gente não concorda, uma situação que a gente não consegue mudar. Isso vai gerando uma angústia no nosso coração, porque você quer fazer alguma coisa. Paz do Senhor, pastor Denilson, seja muito bem-vindo à nossa live. Mas nem tudo que dói, a gente foi chamado para resolver. Nem tudo que dói, a gente foi chamado para resolver. Tem mães que estão se esgotando porque confundem amor com controle. Amar não é controlar o resultado. Então, a gente tem uma tendência muito grande, porque nós estamos acostumadas a isso. Os nossos filhos são pequenos e nós temos sim que estar ali cuidando, estando dando ordem, estar controlando o que eles estão fazendo. Afinal de contas, nós somos responsáveis por eles. A responsabilidade é nossa. Então, quando a gente vê muitas situações aí, às vezes até com relação a celular, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, que acabam se envolvendo com certas coisas as quais não deveriam estar envolvidos, né? A gente vê ali, marcou encontro, foi até um local, enfim, nós somos os responsáveis. Então, nós temos que estar por cima vigiando tudo, cuidando de tudo, olhando a rede social, essa questão de celular, se vai dar o celular ou não para o filho. Cada família tem a sua dinâmica. Então, nós enquanto pais, que temos que saber se eles têm maturidade para isso ou não, porque nós estamos ali convivendo com os nossos filhos, né? Mas, quando eles são adultos, não tem mais como a gente controlar nada. E não somos nós que vamos controlar o resultado. Permanecer não é fraqueza, permanecer exige uma força emocional, exige fé e exige maturidade. E por que exige uma maturidade? Porque muitas vezes tem muita mãe que cai naquele lugar da chantagem emocional. Porque eu não consigo controlar de um lado, então eu vou apelar para outro. Porque é assim que você me ama. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de amor abusivo. Porque é tentar manipular o outro, é tentar fazer com que o outro faça aquilo que você está querendo. E isso é muito ruim. Nós queremos filhos saudáveis emocionalmente. E para isso nós temos que ser mães saudáveis emocionalmente. E sair desse lugar da chantagem,
sair desse lugar de ficar ali se fazendo de vítima, de começar a chorar, principalmente quando o filho é adulto, de não ficar fazendo manipulação quando o filho é casado, ficar se intrometendo ali com a nora. Cada filho, quando casa, ele tem a vida dele. Então, nós precisamos também ter esse limite, entender que nós continuamos sendo mães, nós temos o nosso lugar, mas eles têm que seguir a vida deles. Então, por isso que exige essa permanência nesse lugar, essa permanência nesse lugar de fé, nesse lugar em que eu entrego ao Senhor e que eu continuo crendo e orando e sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, ela exige uma maturidade. Então, Deus está trabalhando mesmo quando a gente não consegue agir. Então, Maria, ela não viu o que Deus estava fazendo, mas Deus estava fazendo a coisa mais importante da história. Ela poderia não estar entendendo, ela poderia estar se questionando, mas por quê? Olha, o meu filho, ele estava agindo aqui, o que ele fez para esse povo? Ele simplesmente curou, ele multiplicou alimento, ele não fez nada de errado, mas veja que naquele momento ela ficou quieta. A Bíblia não fala se ela fez escândalo, que ela gritou, que ela tentou tirar ele de lá, que ela foi lá e falou, olha, tira meu filho daí, vocês estão errados. Não. Ela permaneceu firme, guardando no coração. Por quê? Porque ela recebeu uma promessa de que ele era filho de Deus. E entendam, nós também, cada criatura que nasce da vontade do Senhor, com uma identidade, um propósito e um destino. Foi o Senhor que determinou, foi o Senhor que nos fez mães. Foi Ele. Então existe um propósito. E assim como Deus ele estava realizando coisas importantes na história da humanidade através de Jesus, que foi a salvação, o Senhor também tem histórias maravilhosas escritas na vida dos nossos filhos para fazer a diferença nessa geração que eles estão. Nós podemos ter gerado futuros pastores, futuros evangelistas, futuros ministros de louvor, futuras mulheres que estarão levando outras mulheres a orar, que serão mães que oram. Também, não só pessoas notórias de palco, de título, mas excelentes donas de casa, excelentes pais de família, que vão estabelecer o reino de Deus na terra, através daquilo que o Senhor colocou eles para fazer, eles para viver. Então, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus, porque naquele momento ela não sabia o que Deus estava fazendo. Então, quando a gente olha ali, né, quando a gente olha para essa situação, a gente sabe que não tem evidências de que Maria soubesse o momento exato, no momento exato da anunciação, o aviso do anjo, que Jesus morreria numa cruz. Ela não sabia disso. Ele anunciou, ele focou na glória e na missão de Jesus, que ele seria filho do Altíssimo, que receberia o trono de Davi, que ele reinaria para sempre. O foco, o que se sabe sobre isso até aquele momento foi o que o anjo falou. Mas existe ali, o anjo descreveu Jesus como rei, não como um sofredor naquele primeiro momento. Então, ela aceitou o plano de Deus com obediência. Eis aqui a serva do Senhor, sem conhecer todos os detalhes do sofrimento que viria, confiando no propósito divino. E assim também, porque a nossa caminhada de maternidade, ela não vai ser uma caminhada fácil. Embora muitas vezes as pessoas romantizem muito a maternidade, mas a maternidade, ela nos traz para um lugar de realidade. Nós estamos aqui criando os nossos filhos para a glória do Senhor, mas esse caminho, ele não vai ser um caminho fácil. Ele vai ser um caminho totalmente possível de ser realizado. Por quê? Porque nós estamos seguindo junto com Jesus, junto com a ação do Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Nós somos mães cristãs. E sabemos que na nossa caminhada nós não estamos sozinhas. Mas é isso que enche o nosso coração. A cruz parecia o fim, mas não era. Enquanto Maria permanecia, Deus estava escrevendo redenção. Então, o que a gente está vivendo hoje,
pode não ser e não é o fim da história dos nossos filhos, né? Então, agora nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nós vamos orar para que o Senhor continue derramando sobre nós sabedoria que vem do alto, discernimento espiritual, para que nós sejamos as mães que os nossos filhos precisam em cada etapa de suas vidas. Porque foi para isso que nós somos chamadas. Assim como Maria, que guardava tudo em seu coração, nós também estamos caminhando, estamos crendo, recebemos do Senhor essa incumbência de gerar, de ensinar, e nós vamos ver os frutos de cada uma do nosso plantio. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai bendito, nós estamos aqui e agradecemos por essa live, agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe direto aos nossos corações, ó Pai. Existem mães aqui cansadas, não de amar, mas de tentar resolver tudo. Ensina-nos a permanecer sem desespero e confiar sem precisar controlar. E a sustentar em amor aquilo que não conseguimos mudar. Que haja paz onde hoje existe ansiedade, descanso onde existe peso e fé onde existe medo. Senhor, o Senhor sabe tudo que temos passado. Amanhã, Dia das Mães, eu peço ao Pai que o Senhor esteja visitando a vida de cada mãe que permaneceu nessa live, que vai assistir essa live futuramente, Pai, que nós possamos receber do Senhor os presentes que nós precisamos, Pai, sabedoria, discernimento, ó Deus, consolo no coração daquelas que precisam ser consoladas, Pai. Tira de nós as escamas, Senhor, dos filhos idealizados, ó Pai, e que nós possamos amar os filhos reais. Filhos reais que, como nós, têm dificuldades, que, como nós, têm erros, têm pecados, ó Pai, e que nós precisamos perdoar a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, fortalece cada mãe, Senhor. Visita as mães enlutadas, Pai. Mães que pela primeira vez vão passar o Dia das Mães sem os seus filhos, ó Pai. Que momento doloroso, que momento difícil, Senhor. Aqueles filhos também, Senhor, que também estão passando pelo luto, que pelo primeiro ano vão passar sem as suas mães, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja consolando também, Senhor. Oh, Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos a cada dia. Abençoa-nos a ser as mães que os nossos filhos precisam em cada etapa de suas vidas. E em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Amém, queridas. Fiquem na paz do Senhor. Agradeço a participação de cada uma e nos vemos no próximo mês. E feliz Dia das Mães. Deus abençoe.